O que era bom ficou muito melhor. A rede de farmácias Big Forte chegou em Santa Bárbara do Oeste, unindo tradição e modernidade. Big Forte, Prata 3, Rua do Raion 828, Jardim Esmeralda. Telefone 3628-9210. Big Forte, Prata 2, Rua Campo Grande 685, Cidade Nova. Telefone 3458-4164. E Big Forte Prata 1 com manipulação. Avenida da Indústria 650, Jardim Pérola. Telefone 3457-9430. A sua farmácia de confiança agora é Big Forte. Olá pessoal, estamos chegando com mais um podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV Canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar conosco, acompanhando esse trabalho que já tem 4 anos de idade. Muito, mas muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigado também aos nossos patrocinadores, apoiadores, você que está aí curtindo a gente, muito obrigado. Não esquece de curtir o nosso Instagram, não esquece de curtir e se inscrever no nosso YouTube, tá bom? Você se inscreve e toca lá no sininho, deixa ele pretinho, porque daí quando lança o próximo programa, você já recebe o recado no seu celular, tá? É muito bacana. Eu posso contar com você? Muito obrigado! Valeu mesmo! E a gente tem a nossa página no Facebook também, a página Podcast Empresário em Foco. Bom, começamos? Não começamos não, eu preciso apresentar ele antes de começar, né? Então, já você vai conhecer o Dorival Barbosa, um empresário de sucesso, que tem uma equipe de sucesso. Fazem 30 anos que essa empresa já existe e faz sucesso no ramo de manutenção industrial. Daqui a pouco você vai ficar sabendo, tá bom? Até já, espera só um pouquinho, tá bom? O que era bom ficou muito melhor. A rede de farmácias Big Forte chegou em Santa Bárbara do Oeste, unindo tradição e modernidade. Big Forte, Prata 3, Rua do Raion 828, Jardim Esmeralda. Telefone 3628-9210. Big Forte, Prata 2, Rua Campo Grande 685, Cidade Nova. Telefone 3458-4164. E Big Forte Prata 1 com manipulação. Avenida da Indústria 650, Jardim Pérola. Telefone 3457-9430. A sua farmácia de confiança agora é Big Forte. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida.
Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos, Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT. A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você. Legal, estamos de volta com mais um podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, canal 8 da NET. Sempre eu vou dizer isso, né? Para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Seja bem-vindo, Gabriel! Fala, Ronaldo, como tudo bem? Tá? Beleza? Eu tô ótimo. Tá tranquilo? Relaxado? Por quê? O passeio foi da hora? É lógico que foi, né? Jurerê Internacional foi sensacional. Na verdade... Obrigado ao pessoal de Santa Catarina. Isso obrigado mesmo. ao pessoal de Jurerê, Florianópolis. Muito bonito, né? Lindo lugar. Eu levei ele aqui, ó, ele é minha mãe, para conhecer Balneário um pouquinho. Primeiro Balneário, depois Floripa, conhecemos o centro de Floripa, a parte histórica. E depois a gente foi pro outro lado da ilha. Curti um pouco das praias lá, foram 4 praias. Fantástico. Eu não prometo, mas acho que o Vi vai colocar depois um pouquinho do empresário viajando aí, empresário em foco viajando para vocês assistirem. E recomendo vocês conhecerem esses locais, tá? Eu fiz um vídeo de uma pizzaria onde a gente parou para almoçar, né? E gostei muito do jeito que eles atenderam a gente e do empreendimento que eles têm. Muito legal. Eu não tinha conhecido ainda uma pizzaria onde eu podia escolher o pedaço e formar minha pizza de pedaços diferentes. Legal, fantástico, né? Bacana mesmo. Diferente, Quem né? te levou? Quem te levou? Foi tu, meu. Bom, mas hoje o assunto não é esse. Vamos pro assunto principal. O assunto hoje, principal é o empresário do ano, né? A nossa Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, juntamente com a nossa Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste, obrigado ao seu João, a toda a diretoria da CISB, que participam desse evento. A gente está também com a campanha do Dia das Crianças. Já começou, viu, gente? Você pode pedir um cupom aqui para o Gabriel no nosso Instagram. Pode pedir que a gente vai dar de presente cupom para você participar e concorrer a 5 bikes. Você está vendo aí, as 5 bikes Aro 26 e as 5 videogames X Plus 12 portátil com mais de 1000 jogos. É um negócio fantástico para a criançada se divertir. O sorteio vai ser dia 15 de outubro, lá na sede da CISB. Mas, por que estou dizendo isso? Porque a nossa associação comercial, ela faz parte também do podcast Empresário em Foco, aqui pela RPTV Canal 8 da NET, né? Faz parte dos nossos apoiadores, patrocinadores, e faz parte também do Empresário do Ano. E esse ano, a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, né, colocou para a associação, mais uma vez, escolher os empresários em destaque, e um deles, que já foi homenageado semana passada,
está aqui com a gente o Dorival Barbosa, que é da Versatronic, que completou 30 anos de empresa agora, esse ano. Parabéns, Dorival. Seja bem-vindo ao nosso podcast Empresário em Foco. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, estar ao lado do Ronaldo, Gabriel, para a gente conversar um pouquinho, passar um pouquinho da nossa vida de empresário, do nosso trabalho, que começamos lá atrás, há 30 anos atrás, pequeno, num lugar bem pequeno, e fomos crescendo, através de muito trabalho, muito esforço, batalhando e tendo controle financeiro. E hoje a gente tem 8 empresas, 160 funcionários, 21 sócios, sendo ele 19 ex-funcionários que trabalham juntos. Fantástico. Então é uma coisa muito boa estar aqui ao lado deles e a gente trocar essa ideia e passar para vocês um pouquinho da nossa experiência. Como o programa Empresário em Foco foca o empresário e foca a motivação, né? Eu posso dizer também que você fez dar certo até dar certo. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história primeiro. Você é de Santa Bárbara, você veio para Santa Bárbara quando? Estudou aonde? É casado? Conta um pouquinho da sua história. Ele nasceu numa cidade muito conhecida por nós, uma né? cidade conhecida, realmente. Bom, não nasci em Santa Bárbara do Oeste, não sou barbarense, sou barbarense de coração, óbvio, porque eu moro lá já faz algum tempo. Faz alguns anos já, décadas, né, na verdade. Eu nasci numa cidade chamada Fernandópolis, é um interior de São Paulo. Conhecemos na pontinha bem, de São Paulo. conhecemos bem lá. O pessoal já conhece lá, né? Uma cidade muito boa, quente, uma cidade quente, calor, bastante calor lá no verão. E a gente mudou para Santa Bárbara do Oeste em 77, tinha 7 anos. Mudamos de lá para cá para tentar uma vida melhor, para família, para trabalho, né? Santa Bárbara, Americana, a região inteira na época estava crescendo, estava em processo de crescimento, principalmente na área têxtil, né? Era muito forte a área têxtil. E posteriormente, chegando aqui, estudei num colégio normal, padrão normal. Posteriormente, com 14 anos, entrei no Senai em Americana, fiz o Senai de Americana. Posteriormente a isso, estudei na escola Emílio Romes, Santa Bárbara do Oeste, na parte eletrônica, né? Que hoje, infelizmente, ela não está mais canal aberto de escola, né? Mas, na época, fiz o curso técnico eletrônica lá. Na verdade, eu não comecei a trabalhar na área de empreendimento como um empreendedor na área eletrônica, né? O primeiro empreendimento, por incrível que pareça, foi uma farmácia. Comecei com uma farmácia. Qual foi seu primeiro empreendimento? Foi uma farmácia. Uma farmácia com 17 anos. Na verdade, eu estava estudando e investi na compra de uma farmácia, com alguns outros sócios, né? Que legal! Posteriormente, a gente não tinha muita experiência com a farmácia, com o negócio, durou aí 8 ou 9 meses. Da farmácia, a gente montou uma lanchonete, vamos dizer assim, média, uma lanchonete pequena, né? E fiquei nessa lanchonete aí durante um ano e meio, aproximadamente. E essa lanchonete, você lembra o nome? Era muito famosa, chamava La Bamba. La Bamba! Ela era de frente do famoso Rapadão, ali na Zona Leste. Na Zona Leste. Show de bola. Perto de casa. Exatamente, perto de casa. E aí você montou essa lanchonete. Então, o Vem Empreendedor, ele já existia desde de novo, né? Desde novo. Já aconteceu. 17 anos. Você olha na cara dele, você vê que o cara Vou te contar o que eu fazia na escola. Eu recebi um dinheirinho, né? Depois de muito esforço. Mesadinha? Uma mesadinha. mesadinha. E aí eu ia lá e comprava pacote de bala, fazia o saquinho de bala e vendia na escola. E já faturava. Isso é muito interessante. Mas deixa ele contar. Mas essa lanchonete durou 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas ela continuou ou só você saiu? Ela fechou, após eu sair, ela fechou depois de um tempo, né? Na verdade, eu fui para São Paulo nessa época, eu fui trabalhar numa empresa que não existe mais hoje, mas tem o nome, que é a Metal Leve, né? Posteriormente ela foi vendida, né, para o Grupo Mada e tal, mas trabalhei lá durante 2 anos,
onde aprimorei muito o meu conhecimento na parte eletrônica, não só das máquinas de equipamento home que eu conheci na época, porque eu trabalhei na home também, na indústria home, mas em outras marcas de mercados que existia lá, máquinas importadas, né, com equipamentos simples. Isso foi quando, Dorival? Isso foi, deixa eu me recordar, foi em 80, foi em 92, desculpa. 92. Foi no período de 90 a 92, exatamente. Não, logo Isso na Metal Leve, né? Na Metal Leve, de 90 mas, a 92. Antes dele falar da empresa que ele criou depois, Mas nesse tempo você casou. o Dorival é casado. Não, nessa não, né? Eu sou casado agora. Entendeu? Isso, o senhor é casado, tem filhos. Conta um pouquinho da pessoa. Fui casado 2 vezes. Tem uma filha do primeiro casamento que está fazendo a faculdade, está em Bauru. Na verdade, ela está fazendo rádio e TV também lá, né? Que legal! É interessante. Está no 4º ano de rádio e TV. Tem uma coisa interessante, está para terminar esse ano. Tá a questão da pandemia que atrapalhou um pouco, bastante, né? Atrapalhou bastante. E sou casado, tenho um outro filho de 8 anos agora, né? E ele está estudando, mora em Santa Bárbara do Oeste. E esse foi seu crescimento dentro da cidade. Você teve 2 empreendimentos. 2 empreendimentos dentro da cidade. Legal, totalmente diferente. Foi embora para São Paulo. Viu que realmente o negócio seria fantástico na área de eletrônica. Expandiu o horizonte, na verdade. Porque naquela época não tinha muita máquina para cá, né? Não tinha, né? Sim, exatamente. O mercado maior, assim, vamos dizer assim, era São Paulo, né? Na verdade, São Paulo já tinha um campo de máquinas muito grande na área de usinagem, máquinas CNCs, né? Sim. Santa Bárbara existia, mas era um mercado um pouco menor. E a Home também, ela tinha algumas máquinas, mas não com os equipamentos que vinham de fora, né? Que era o interesse nosso. E lá, vamos dizer assim, aprendi a mexer com vários tipos de equipamentos. Não só máquinas, ferramentas, não só equipamentos para máquina e ferramenta, mas ultrassom, outros equipamentos que eu utilizava lá, em geral, da parte eletrônica, e fui adquirindo experiência nesse ramo. E quando você volta de lá, você já abre a Versatronic ou não? Exatamente. Na verdade, eu abri estando lá em 92. Estando lá. Estando lá, e assim que ela estava solidificada, com mais 2 sócios na época, né? Aí eu vim para cá para começar a fazer o trabalho. Entendi. Porque assim, o pessoal daqui já tinha várias máquinas aqui com o mercado. Como que você enxergou essas possibilidades? Eu gosto de perguntar isso, porque assim, como que o senhor enxergou? Tô lá em São Paulo, certo? Como que o senhor enxergou que existia uma possibilidade de abrir uma empresa para gerar essa situação, essas oportunidades, prestar serviço para as indústrias da cidade? Na expectativa de que a cidade também crescesse. Sim, lógico. Não, veja bem, a região nossa aqui, em 92, ela já estava com um campo de máquinas muito grande. Certo. Existia máquinas em Limeira, Campinas, então o parque industrial já estava bem grande. E a gente via que todo mundo aqui chamava o pessoal de São Paulo para atender outros tipos de máquinas, que não seria máquina home, por exemplo, né? Máquina com equipamento Siemens, Traub, Indix, várias marcas do mercado. Então o pessoal necessitava chamar o pessoal de fora e mandava equipamentos para São Paulo para consertar. E por que não abrir uma empresa com versatilidade eletrônica? Daí vem o nome Versatronic. Exatamente, versatilidade em eletrônica para consertar o quê? Todos os tipos de equipamentos, marcas possíveis que existem no mercado. E aí a gente começou a trabalhar com esse intuito de atender o cliente não só num tipo de máquina, não só numa marca de máquina, mas sim no geral. No geral, todas que ele tinha lá. Mas, Dorival, mas é assim, ó, você começou atendendo já a indústria ou você atendia, por exemplo, o cliente final no primeiro momento? Não, a gente já começou a atender a indústria. Já começou no B2B ali já. Começou a atender a indústria e o crescimento foi muito rápido. O crescimento foi muito rápido. Em 1 ano a gente já estava com um corpo de 2, 3 funcionários. Mas o crescimento foi rápido porque você fazia um serviço de qualidade, certo? Exatamente. A gente sempre preza, como todas as empresas da Versatronic, do grupo Versatronic, preza muito qualidade, principalmente qualidade. E um porque preço que eu vou trocar, né? O cara que já faz um processo bom para mim, mesmo que seja de São Paulo, para dar uma chance para uma empresa local, porque eu acho isso muito importante, dar a chance. Mas para você continuar prestando esse serviço, você tem que ter
você tem que fazer um serviço de alto nível. De alto né? nível, com qualidade. E nesse segmento, é claro que nem sempre, vamos dizer assim, existem outras empresas que davam manutenção, mas o preço às vezes era um pouquinho inferior, mas a gente nunca viu essa questão do preço, e sim sempre da qualidade e manter um atendimento diversificar um atendimento, vamos dizer assim, personalizado para o cliente. Para cada cliente. Para cada cliente. De acordo com a necessidade. Uma coisa que eu sou muito curioso, tá? E eu acho que todo mundo que está assistindo que gosta desse tema também tem essa curiosidade. Qual que foi a importância, por exemplo, desse crescimento? É lógico, ganhou novos clientes, foi atendendo, lógico, mas da padronização, você criou uma padronização, você e os sócios da época criou uma padronização de atendimento e serviço por marca, ou era algo que vocês criaram por geral, para atender? Não, a gente vai atender sempre assim, independente da marca ou produto. Uma marca forte na época? Ou não? Não, uma das marcas mais fortes que existia na época era a Siemens, e a gente era muito forte em Siemens porque adquiri muita experiência em equipamentos Siemens na Metaled. Então, esse foi talvez o carro-chefe nosso, aí, de 60% do nosso carro-chefe. Em paralelo, veio outras marcas, Fanuc, Mitsubishi, vamos dizer assim, Fagor. Então, veio outras marcas que também, no caso, assim, a gente tinha algum serviço e tal, mas o carro-chefe era Siemens. Entendi. Então, isso que puxou muito serviço para vocês, para nós. Porque vocês sabiam trabalhar com essas máquinas. Esse tipo de equipamento. Vocês tiveram que formar funcionários, formar pessoas? Sim, até hoje a gente tem que formar, porque a nível de tecnologia, vamos dizer assim, você tem que investir em vários segmentos. No nosso caso, eletrônica, primeiro é estoque de componente, porque praticamente todo componente que se usa é importado. Certo. Então a gente faz importação, começou já exatamente aí há uns 14 anos atrás a fazer importação desses componentes. Desses componentes direto. Da onde? E são vários países, China, Inglaterra, Estados Unidos, onde a gente acha o componente, gente traz ele. É exatamente assim que a gente trabalha, nesse segmento. Sempre focando no equipamento, vamos dizer assim, de peça original, da marca original, para não ter problema aí de garantia futura, porque a gente controla o máximo possível. Hoje a gente tem um controle até, desde o início a gente tem esse controle, mas hoje o nosso controle é bem amarrado em termos de controle de garantia, para não ter garantia. A nossa garantia não pode passar de 2,5% dos equipamentos que a gente conserta. Um objetivo nosso. Então você tem aquilo que eu perguntei de padronização, faz sentido, tá vendo? Sim. Então, desde o começo, você já criou uma padronização. Tanto para o serviço, quanto para a área financeira, quanto para a área de treinamento, de formar o profissional. Sim, exatamente. Principalmente você tocou na área financeira, né? As Versatronics, elas trabalham de uma forma diferente. Até eu falo assim no Brasil, eu brinco que no Brasil o empresário ele não enxerga a empresa como uma empresa separada dele. É exatamente isso que acontece, que na verdade assim, eu acredito que 60% das empresas que abrem no Brasil, elas quebram no primeiro ano, segundo ano. Sim. Porque uma das características do Brasil, do pessoal, até não criticando nada, mas é uma característica... Não, mas é uma crítica boa, porque eu tô na frente aqui de uma pessoa, né, do senhor, são 30 anos de mercado. Visão? A visão tá aí, né? Não se fica 30 anos no mercado porque você não... de qualquer jeito. Não, imagina, você some se você fazer de qualquer jeito. Então, mas pode concluir. Então, na questão financeira, o que acontece? A primeira falha do empresário é confundir, vamos dizer assim, eu brinco, confundir a conta pessoal dele com a conta da empresa, física. Isso não pode acontecer nunca. Tem que separar sempre. Tem que separar sempre. O empresário, ele tem que entender que ele é um funcionário da empresa. Ele tem que receber o salário dele e ele tem que se manter com o salário dele. Entendeu? Se ele tiver lucro futuramente, alguma coisa assim, aí sim ele tem direito, que ele vai ter o lucro da empresa. Sim, isso mesmo. Vamos dizer assim. Mas não, o pessoal vê, entrou tanto de caixa. Agora posso comprar meu carro. Esse é um dos grandes erros. Hoje, todas as empresas Versatronic, como a gente padronizou, o que a gente tem nessa questão financeira que é importante? O que exatamente? Fluxo de caixa, sempre positivo. Existe fluxo de caixa, controle, 90 dias, 120 dias, dependendo do ramo que a gente tem. Sim. Manter esse fluxo de caixa positivo. Teve sobra depois de 120 dias? Teve essa sobra. O que você faz? Você pode dividir. Não teve sobra? Não divide.
É exatamente Mas assim faz que a gente trabalha. reserva primeiro. Existe a reserva. A reserva nossa é sempre positiva. É mais ou menos assim. Se hoje eu parasse de trabalhar, não fizesse mais nada, eu teria uma reserva para me manter durante 4 meses. Entendi. Exatamente isso. Bacana. Se E a desse gente uma mantém. pandemia, tivesse que fechar tudo de novo, você teria uma reserva para 4 meses. 4 meses, sem considerar vamos dizer assim, os impostos que tem, né, nessa reserva. Se eu Sim. considerar, geralmente isso daí sobe para 8 meses. Entendi. Porque dentro desse valor que você mantém, que é a sua reserva para o fluxo de caixa, Aham. existe o nosso custo do governo. Se você não faturar... Você é o maior sócio, né? Maior sócio. Você é o maior sócio do Infelizmente, o governo. maior sócio. E não trabalha muito. Não trabalha nada. Então, só fica uma dica aí para o pessoal aí que quer realmente, vamos dizer assim, trabalhar, abrir um negócio. O controle financeiro é importantíssimo. É o primeiro passo para passo. um sucesso. Não adianta você ter E olha como o qualidade. tempo passa, né? Passa, não Adianta ter qualidade, não adianta ter, vamos dizer assim, um bom trabalho se você não tem um controle financeiro. Tem que ter a qualidade e o bom trabalho. Se você não tiver o controle financeiro, você vai vender, vai chegar a um ponto que você não sabe o que é o que e vai fechar as portas. Vamos encerrar esse bloco, Ronaldo? Aí depois a gente volta conversando, porque aí eu quero saber como que ele fez essa ramificação, essa diversificação das empresas. É a primeira empresa que eu conheço que puxou os funcionários para serem também associados. Fantástico. O papo tá muito bom, mas agora a gente vai dar uma paradinha porque eu vou chamar a Gabi. A Gabi trazendo informações incríveis sobre o nosso Setembro Amarelo o ano inteiro. É com você, Gabi. Podcast Empresário em Foco, sou a Gabriela Dzeral, estou com vocês em mais um programa. Estamos na reta do Setembro Amarelo, mas não no final do projeto Setembro Amarelo o ano todo. Foi somente uma live, estamos no comecinho, teremos lives até agosto do ano que vem e ainda outubro teremos a nossa segunda live que será sobre dificuldades, empatia e conscientização. Mas hoje quero falar com vocês sobre escuta consciente, escuta empática e sobre como devemos fazer isso. Alguns programas já falamos sobre como ouvir com amor e eu quero frisar novamente, já que a gente tanto se fala em prevenção ao suicídio, mas como fazer isso? Né? Muitas pessoas compartilham posts, compartilham notícias de prevenção ao suicídio, mas será que pesquisam essas informações? Será que é uma escuta empática? Será que às vezes esse post, essa fala não vai gerar algum gatilho? Algumas pessoas já ouviram falar, chegam em mim e até dizem que, nossa, mas essa palavra suicídio é muito forte, será que não gera gatilho? Porque muita gente acha que se falar em suicídio pode disparar um gatilho e muitas pessoas acham que até a palavra suicídio pode gerar algo muito mais profundo, como se isso fosse despertar uma onda muito maior, né, de coisas ruins, e na verdade não é isso, né? Por isso que eu uso muito falar para curar. A gente precisa sim quebrar e desmistificar isso, tirar esse tabu dessa palavra. Então, praticar a escuta empática é você realmente, quando alguém precisa de você, você sentar, olhar para aquela pessoa, por mais que você não saiba o que dizer, e muitas vezes você nem precisa aconselhar, porque é isso que o CVV inclusive prega, tá? Não é você aconselhar, não é você dar um direcionamento, mas sim você escutar aquela pessoa que está precisando de ajuda, que pediu a sua ajuda, ela só precisa ser ouvida, só precisa ser acolhida. Então é você acolher aquela pessoa e validar os seus sentimentos. Tá? Então é o que ela precisa naquele momento. Então você ter a empatia de deixar o seu celular do lado, você parar o que você está fazendo e dar toda a atenção que aquela pessoa necessita naquele momento. Muitas vezes é muito difícil a gente fazer isso, né? Ainda mais nessa rotina louca que a gente vive, nessa loucura de colocar áudios do WhatsApp em 1.5, em 2, a gente não consegue parar, precisamos fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas é essa escuta empática e com amor, com acolhimento, com afeto que precisamos praticar, e é o que eu prego, falar para curar. E o outro lado, quando a gente fala para curar, o outro lado precisa ouvir para acolher. Então, vamos praticar isso nessa reta final do Setembro Amarelo, não esquecendo que é Setembro Amarelo o ano todo. Espero vocês lá no meu feed, onde já tem a primeira live salva. Quem assistiu, deixa uma DM, um comentário lá.
com a sua opinião. Quero ouvir de vocês o que estão achando. Encontro vocês na próxima semana. Um beijo, até mais! Valeu, Gabi, muito obrigado pelas dicas e informações que são sempre importantes dentro do nosso podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, Canal 8 da NET. Agora eu vou ficar um pouquinho cansado, né? Porque o Alan tá chegando com o Se Mexe Empresário. Vamos lá, Alan. Tem vergonha na cara mesmo, viu? Fala, empresário, tudo bem? Meu nome é Alan Araújo, sou personal trainer. Vou passar para vocês o circuitinho de hoje, ok? Primeiro exercício, ó. A gente vai fazer o tradicional polichinelo. Então, fazendo perna fechada, braço fechado, você vai encontrar lá em cima e descer lá embaixo. 30 segundos, tá? Terminou? Põe a mão no bumbum, joga o calcanhar na mão, ó. Lá em cima. Durante 30 segundos também. Terminou o terceiro aqui embaixo, ó. Deitou, mão na lombar, joga lá em cima a perna, vai alternando, ó. As duas pernas durante 30 segundos também. Terminou a sequência de 3 exercícios, você vai descansar 2 minutos e repetir ela por 5 vezes, valeu? Valeu, Alan. Mais uma vez você é fantástico ensinando os nossos empresários a fazerem exercícios em casa aí, rapidinho, questão de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos ou na empresa. Isso. Muito da hora mesmo, né? Mas agora a gente vai finalizar esse bloco com o empresário conectado, é isso? Isso. Quinto vídeo para você começar a vender pelo Mercado Livre. O pessoal da base do e-commerce é com vocês. Fala, Gabriel, fala, Ronaldo, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente queria dizer que é um prazer enorme estar aqui de novo no podcast Empresário em Foco. Nós aqui da base do e-commerce estamos muito felizes com essas aulas. E falando em aula, na última dela nós falamos sobre como fazer um título de um anúncio bom, né? Como fazer um título bacana. Essa aula aqui nós vamos falar sobre o próximo passo, que é imagens. Então vamos lá. Depois que eu adicionei o título, né? Próxima etapa é adicionar imagens. Então, antes de colocar elas aqui no Mercado Livre, eu vou mostrar as imagens que eu separei, tá? Essas imagens são do fabricante Loctite, né? E a gente está cadastrando uma cola Super Bonder. E eu vou falar um pouquinho do porquê eu selecionei essas 3 imagens. Veja que essa é a minha imagem principal, ela que eu vou estar utilizando para fazer a capa do meu anúncio. Ela é a minha imagem que vai aparecer para os meus clientes. Quais características ela tem que ter? Fundo branco. Toda imagem, toda a primeira imagem que você vai utilizar, toda imagem de capa, ela tem que ter fundo branco. Por quê? Porque não só o Mercado Livre, como o Google, eles exigem isso, né? Então você vai ver quando você pesquisa um produto no Google, você vai ver que as imagens que aparecem lá como resultado no Google Shopping, né? No Google que você consegue acessar para fazer compras, é sempre com fundo branco. Então é uma exigência do Google. E aí o Mercado Livre, como está querendo aparecer no Google, ele também faz essa solicitação para vocês. Então a primeira imagem sempre com o produto bem destacado, bem no centro, bem bonitinha, bem clara, né? E o fundo branco dela. A segunda imagem, eu coloquei uma imagem que é da própria fabricante e tem algumas informações interessantes que meu cliente possa ter alguma dúvida e tirar, né? Então, ó, é multimateriais, então ela pode ser utilizada em metal, madeira, papel, porcelana. Por que eu estou colocando essa imagem? Porque às vezes a pessoa quer colar couro e ela não sabe se esse produto vai colar o couro ou não. Como eu adicionei essa imagem e aqui está falando ó, que cola couro, ela não vai ficar em dúvida e não vai ter problemas em fazer a compra, ou não vai ter que ficar fazendo perguntas para a gente, né? Então, assim, ela acaba agregando um pouco de valor, tá? E aí a terceira imagem é uma terceira imagem que todo mundo pode fazer também, que é a parte de trás da embalagem. Por que é legal botar a imagem de trás? Porque nela vai ter as outras informações, como composição, como precaução, modo de utilizar, código de barras, cautela, enfim, tem várias informações pertinentes que a gente acaba adicionando com a parte de trás. Então essas 3 imagens é que nós vamos estar utilizando. Falando sobre roupa, por exemplo. André, vou tirar uma foto já numa paisagem utilizando a roupa? Não.
A primeira imagem, lembra, é sempre com fundo branco. A segunda imagem, a gente sempre acha legal você estar fazendo ela ambientalizada, né? Então, o que significa? Nesse caso da roupa, mostrando uma pessoa utilizando ela, para que a pessoa que queira comprar consiga se enxergar naquela roupa, né? Então, você tem que sempre imaginar assim, ó, primeira imagem fundo branco, segunda, terceira imagem com dados técnicos e ou com a ambientalização, tá joia? Então, eu vou subir as imagens aqui que eu separei já. Então, são 3, né? Clico em abrir e elas sobem. Tá vendo que a principal tá a imagem que eu selecionei, que eu falei que ia ser minha capa, né? Então, tá certo. Gostaria de trocar, consigo arrastar. Não. Então, eu consigo colocar a capa, vai ser sempre onde tem o principal. Mas como eu quero que seja o produto em destaque, eu vou deixar assim e clicar em confirmar. O próximo passo a gente vai falar na aula que vem. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Sensacional, pessoal. Valeu, André. Valeu, Ricardo. O papo tá bom. Você tá nervoso por quê? Não, é porque eu tô Tá com frio? Eu esqueci o blazer. Mas eu vou tirar, então. Vou tirar. É pra ficar mais forte, ó. Não, o papo tá bom. Vamos voltar pro Dorivaldo. Você fica falando. Vamos voltar porque eu quero saber como é que faz. Como diversificou, né? Como é que Dorivaldo? faz? Como que você fez esse processo? Isso é fantástico. Como que você entendeu começar, que você deveria diversificar e fazer esse processo dar essa grupo? abertura sensacional. Vamos lá, pessoal, vamos explicar aí. O que eu sentia no momento que a gente atendia os clientes? Que a área de manutenção é uma área um pouco complicada para lidar, questão técnica, é muito questão técnica, e são muitos clientes, o número de clientes é muito grande. Então, o que eu percebi na época? Eu percebi que se a gente quisesse crescer, porque na época a gente já tinha diversificado, eu tinha área de reforma de máquinas, eu já tinha área de conserto de placas eletrônicas, equipamento eletrônico, e eu tinha área de servomotores, de recuperação de motores, servomotores, rebobinamento. Só que para atender o cliente mesmo, para manter o cliente fiel, para dar um atendimento personalizado, eu percebi que a gente teria que ter empresas dentro do grupo, mas empresas direcionadas ao segmento. Então, a gente começou com a parte de motores, servomotores, da parte de rebobinamento. Eu convidei, na época, um dos funcionários lá, né, que foi o primeiro, o Givanildo, que hoje ele é um sócio que cuida da parte de motores. Foi o primeiro que começou, foi a primeira experiência. Conversei com ele e falei: Giva, o que você acha de você ser sócio? A gente entra num acordo, faz uma parceria com você se torna sócio e cuida desse setor para a gente. E começou por aí a brincadeira. A gente abriu a motores, ele começou a gerenciar a parte da motores. Posteriormente, a gente teve outros segmentos, que foi da área têxtil, que teve 2 sócios que foi para a área têxtil. Em seguida, teve a parte da conserto de placas CNC e digitais, que a gente montou outra empresa, que chama CNC Eletrônica. Posteriormente, teve outra empresa, que é assistência técnica. Posteriormente, a reforma de máquina. Legal. E aí foi incluindo os sócios, incluindo, e todos os sócios foram no mesmo segmento, com o mesmo pensamento de atender o cliente da melhor forma possível, com qualidade e mantendo essa estrutura financeira que eu tinha comentado com vocês. Todas as empresas se baseiam nesse processo. Todas as empresas têm o mesmo processo da gestão financeira. Tem o mesmo processo da que gestão você financeira. desenvolveu lá na primeira situação e foi modulando. Exatamente. Mas o processual é o mesmo. É o mesmo, exato. E fora os 22 sócios, não é isso? Você Sim. tem mais quantos funcionários? Hoje o grupo tem 160 funcionários. 160 funcionários. 160 funcionários. E todas as áreas hoje têm processos para continuar funcionando, automatizados, né? Sim. E para continuar com o crescimento da empresa. Sim, todas elas têm. É claro que a gente, para crescer mais, a gente depende do Brasil crescer mais. Lógico, com certeza. Do mercado crescer mais. Mas mesmo, por exemplo, na pandemia, a gente não deixou de crescer. A gente continuou crescendo, continuou investindo. A nossa área, ela exige muito investimento. O investimento tem que ser altíssimo. Você tem que sempre estar antenado nos equipamentos novos, digitais, que saem, né, os equipamentos CNC, da linha de motores, servomotores. Então, a gente é obrigado a adquirir isso no mercado, comprar para montar as bancadas
que a gente chama de simulador, Sim. onde você repara o equipamento. Então, para você manter a qualidade para o cliente, você tem que testar esse equipamento 100%. Você tem Entendi. que garantir que ele vai funcionar 100%. Então, a gente monta esses simuladores, essas bancadas, para testar os equipamentos. Só que o avanço do mercado é muito grande, ele sempre está avançando, é coisa de louco. Hoje você manda uma bancada, amanhã outra bancada, e a gente vem fazendo isso. Nós nunca paramos no tempo em termos de investimento, na área. de tecnologia. Por isso que nem todas as unidades estão em Santa Bárbara, né? Não, existem 2 unidades que ela se situa no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha. No caso... Quais são? No caso lá é a Versatronic Sul e a Versatronic Motores Sul, onde repara os equipamentos eletrônicos e a parte de motores. Entendi. Essas 2 unidades a gente viu a necessidade porque vinha muito equipamento do Sul para cá. E devido à distância, devido ao processo, à logística de despachar equipamento do Sul, a gente resolveu abrir uma unidade lá. Lá mesmo. Lá mesmo. E hoje ela atende lá, Santa Catarina e um pedacinho do Paraná. Onde a gente estava, né? Show de Não, viu? no estado. E né? da onde veio sertanejo? Não, calma aí, a gente já entra nessa Tem parte. veio sertanejo, vocês sabiam disso? Tem veio sertanejo. Calma que você já fala disso, que eu quero fazer mais uma pergunta que eu acho que ela é extremamente interessante pro pessoal que tá nos vendo, nos achando ouvindo. que ele vai cantar música sertaneja. Não, então, aí você falou isso, mas não é isso. Posteriormente, quando você fala assim, que eu gosto de frisar dessa importância dos processos, né, do que você colocou, como você fez, né, dentro da empresa. Certo? Certo. São 30 anos. Fantástico. Não dá para ter 30 anos uma empresa se ela não dá lucro, certo? Sim. Então você já teria desmistificado, fechado, etc. Exatamente. Então a gente está aqui com o Dorival, né? E você que está nos assistindo, preste muito bem atenção, né? Porque esse tipo de empresa, né? Falando conosco aqui, desenvolvendo um trabalho aqui, mostrando como ele fez, é algo raro de você assistir. E esse papo é muito legal. Certo, né? E além do fazer dar certo até dar certo, que é o primeiro, eu falo que é o primeiro impulso, é você ter isso na sua mente, né? Eu vou fazer dar certo. O segundo impulso, quanto mais cedo você entender que o seu dinheiro é esse aqui, e o dinheiro da empresa é esse aqui, você não pode meter a mão aqui. Separar das coisas. Né, você vai fluir muito melhor, né? Então tem muita gente que hoje abre uma empresa, seja ela pequena, seja ela grande, aí a gente vai treinar. Sim. Que a gente entra, Dorival, por exemplo, a Help Story entra na gestão comercial. Vamos lá, preciso vender mais, preciso não sei o que tem. Não, Gabriel, porque eu quero vender tanto por mês. Nem sempre vender mais é o segredo do negócio. É isso aí. Tá vendo? Vamos aprender. Às vezes você pode vender 1 milhão e perder 500 mil. Ou às vezes você pode vender 800 mil e ganhar 200 mil. Depende de como você vende. Isso mesmo. Mesmo seja serviço, seja produto, serviço, o que seja, você tem que ter o controle do seu custo. Seja no serviço ou seja no produto. Você tem que crescer tendo lucro. Toda empresa tem que ter lucro. Sim. É um dos motivos que você está empreendendo, fazendo um empreendimento. Então você tem que ter o lucro. O grande problema hoje, qual que é? O pessoal pensa muito em vender, e o foco fica só em vender. Só em vender, vender, produção, ou produzir ou vender. Não, você tem que vender, produzir, mas você tem que também, vamos dizer assim, dar garantia, você tem que manter o seu produto ou o seu serviço. Isso é importante. Isso tem um custo, que muitas vezes o pessoal deixa de colocar isso na hora do preço, de precificar. Então você tem que precificar o seu produto corretamente. Você precificou o produto ou serviço que seja, você não vai ter problema em relação a não ter lucro, ou ter prejuízo, ou quebrar. E não focar só na venda, né? Focar no seu cliente final ali, no seu cliente, seja ele jurídico, seja ele cliente final, PJ, PF, né? Pessoa física. Então, se você tiver isso em mente, isso que a gente bate muito na tecla, viu? Quando a gente vai treinar o pessoal, cara, você tá focando em vender esse óculos pro Ronaldo.
Mas nem sempre Mas o cliente quer esse óculos é o que ele quer, isso. Exatamente. Nem Perfeito, tá vendo? sempre. Quem sabe, sabe. Show de bola. Não é à toa que Show são de 30 bola. anos. Agora vamos falar, porque ele falou do sertanejo, então vão achar que ele canta sertanejo. Então, mas o sertanejo que eu tô dizendo é o veio empreendedor. E aí você diversificou ainda mais. Me conta um pouquinho dessa história do Veio Agro. Você veio do sertanejo? Sim, a gente Quando veio a do gente fala sertanejo. sertanejo, é do A sertanejo é do sítio. Na É. verdade, eu já morei até 7 anos no sítio, né? Vamos dizer assim, então a gente já veio de uma cidade pequena, do sítio, sempre teve esse contato com o campo, com gado, com cavalo. Com 6 anos eu andava de cavalo já, Sim. então tinha essa questão aí que a cidade era pequena, né? Próxima de Fernandópolis ali, né? Que é uma cidade... O agro Fernandópolis também estava no satélite. veio. Então tava, não está, né? Aham. Aí Está, sempre né? eu tive essa vontade de investir na parte de sítio, ter um sítio, investir, né? E o que aconteceu? A gente já estava com a empresa rodando, né? Isso foi exatamente em 2008. Em 2001 eu comprei o primeiro sítio. Aí a gente criava um gado, mas nada empresariado e nada assim muito, só mais para manter, para ir lá passear, ter uma diversão. Entendi. Um hobby, né? Um hobby. Mas eu via necessidade até, porque o sítio realmente ele é um hobby, mas ele é um hobby caro. Então eu via necessidade de ter alguma coisa que mantesse Entendi. rodando esse hobby. Aí em 2008 já tinha um sócio que tinha um conjunto de granjas, né? Aí eu resolvi investir, eu já tinha adquirido uma outra propriedade no segundo sítio, aí eu resolvi investir em 2008 nessas granjas, fazer 2 barracão de granja, para criação de frango de corte. Sim. E aí começamos, vamos dizer assim, eu comecei a brincar com essa parte de frango, não entendia absolutamente nada Mas de foi frango, aprender. Ai, que legal. mas fui atrás de aprender, de aperfeiçoar o processo de criar frango, como que se cria um frango, como que qual que é as doenças, toda essa vamos dizer assim, tudo que necessita para se criar um frango ou para fazer uma granja. E porque é uma área frágil, né? Sim, exatamente. O frango ele é muito sensível à temperatura, ele é muito sensível à umidade, a doenças, a bactérias, viroses. Ele é mais sensível do que a gente até. Entendi. É muito sensível. Posteriormente, né, comecei essa questão da granja. Passou-se 2 anos, em torno de 2 anos, comecei a modernizar essas 2 granjas. Esse é o ponto. Então, Automatizar. Tecnologia, velho. Ele usou a Eu tecnologia. Olha que usei. interessante. Fantástico. Mas aí veio também dele Lógico, tecnológico, lógico. né? Da Versatronic. Sim, Então você começa a trazer tecnologia para o sítio, para a exatamente. granja. Como eu tinha essa facilidade, porque eu tenho uma das empresas que faz a parte de automação, aí acabei criando meu próprio processo dentro de controle da granja, né? Hoje eu chamo ele de Smart Chicken, né? Smart Chicken. É um controlador com Olha umas que telas automáticas, com um sistema de PLC, tudo via internet. Sim. É um sistema diferenciado, né? Todos os autores possuem inversores de frequência para economizar energia, que na época era uma questão que a granja, um dos grandes problemas dela é a questão da energia. Entendi. 50% do custo da granja é energia, Nossa. é energia elétrica, o restante do custo é diversificado entre funcionários, entre materiais, manutenção, mas 50% é energia. Por isso que você usou energia solar também. Também, agora, eu ia posteriormente. perguntar agora. Não, posteriormente, né? Aí, o que aconteceu? Aí a gente começou a fazer essa questão de automação. Certo. Aí o negócio começou a dar certo. Aí, em 2014, eu investi em 2 barracões, mais 2 barracões. E agora, recentemente, antes da pandemia, né, em 2019, eu terminei o 6º barracão. Aí eu terminei o 6º barracão, já com uma quantidade boa de frango, né? Vamos dizer assim, uma quantidade boa de criação, toda automatizada. Todas elas interligadas em rede, com sistema de rede, monitoração, tudo. Aí também, que aí entrou a questão que o Ronaldo comentou da energia solar, né? Então, mas aí, isso veio e aí você colocou esse processo dentro de todo o sítio, a questão da energia solar. Hoje ela está assim, ela está amarrada na questão da granja só propriamente dita, né? Aham. Por enquanto, né? Porque tem um outro projeto para interligar todas elas juntos, né? Vamos dizer assim, os 2 sítios. O que aconteceu? Eu vi que o custo da granja é 50%, de 48% a 50% é energia elétrica. Uhum. Então, é o que mais pesa no bolso.
Em 2019, finalzinho de 2019, eu instalei o primeiro conjunto Certo. de 110 kW. Nossa. E o ano passado instalei mais um conjunto de 110 kW. Que beleza. Então eu tenho 2 conjuntos, que é o limite de placa de 110 kW para microgeração, que existe uma questão da microgeração, que vai até 75 kW, que é fácil de você instalar tudo, né? Vamos dizer assim. Aí os outros processos acima disso é um pouco mais complicado. Mais complicado. Então, instalei 2 módulos, eles estão um em cada entrada de força, vamos dizer assim, e hoje corresponde a 85% da energia que eu gasto na granja. Então, 15% ainda eu tenho que resolver com o projeto que vai ser instalado até o final do ano, numa outra unidade. Outra unidade. Pra onde se vende o frango? Então, peraí, mas aí da energia, você gerou 85%. Quanto isso Olha a gerou economia, né? de economia? Em valores reais ou... Não, pode ser porcentagem, por exemplo, se você tiver já em mente. Não, né? na verdade, assim, valores é uma das coisas que Fala até... o valor, tipo assim, eu gastava tanto e hoje nós até, gastamos assim, X. eu sou um cara que, assim, eu controlo tudo em planilha, né? Certo. Eu controlo basicamente tudo em planilha, seja na granja, seja na criação que eu tenho de gado, seja na firma, na empresa. Então, eu tenho muita facilidade com números. Números é uma facilidade incrível com números. Quanto que eu economizei hoje? Hoje eu economizo 85% na minha média de gasto mensal no ano. Isso na granja equivale a mais ou menos hoje a em torno de 16, 17 mil reais por mês. Por mês. Tem Sensacional. um amigo que foi me visitar lá na associação comercial, que ele trabalha com essa área de energia solar. Ele estava me mostrando um cliente dele que gastava 16 mil reais em energia elétrica. Colocou lá a energia solar. Caiu para 600 reais por mês. Sim, sensacional. Fantástico. É que ele colocou já uma quantidade grande, aí eu não consegui colocar porque tem essa questão das leis que tem a microgeração, né, que é até 75 kW do transformador do inversor. Até isso o governo enche o saco. Não, na verdade são regras, não são regras técnicas, né? É que acima de 75... Mas então são regras que não são só governamentais, não, talvez são regras técnicas da Anatel. Entendi. Porque acima de 75 kW, você tem que ter uma segurança maior. Porque você tem que ter uns sistemas de segurança para não voltar a energia para a rede. Então são disjuntores de alta, aí já é um outro procedimento. Entendi. Para que não possa danificar também a rede elétrica. Não, é mais por questão externa. de segurança. Vamos supor, você está gerando energia solar, se o sistema não desliga, geralmente ela fica on-grid, que a gente fala on-grid online. Você está gerando energia, está voltando para sua rede quando você não está usando ela. Você sempre fica conectado. Vamos supor que alguém vai dar manutenção lá numa parte distante, na alta tensão. Certo. Quando ele desligar lá, o seu sistema que reconhece, ele tem que desligar também. Senão você gera, o cara vai lá mexer, acha que está desligado e morre na alta tensão. Entendi. Então é isso que não, então essa realmente é necessário ter mesmo esses processos. Eu achei que era alguma coisa do governo. Não. É realmente Mas eu não entendo, por isso que eu perguntei para você. Eu falei, deixa eu perguntar, porque é um negócio essa questão da Anatel, ela controla muito bem essa questão. De energia solar para energia alimentícia. Quanto que você consegue fazer de criação de... Anual? Anual, veja bem, o meu ciclo ele é 60 dias, né? O ciclo do frango ele é 60 dias. Hoje é em torno de 44 dias para você tirar um frango aí na média de 3 a 3.400 de média de peso, né? Hoje eu produzo 250 mil frangos por ciclo. Por ciclo de 60 dias. Por ciclo de 60 dias. Legal. Então, já tá vendido. É exatamente 1,5 milhão de frangos anual. Que bacana. Nossa. E essa produção já está vendida. Na verdade, assim, a gente tem uma parceria avícola que chama, né? Que é uma empresa do mercado, né? Não sei se pode falar o nome ou não. Não, pode. A Rosaves, né? A Rosaves é minha parceira, né? É minha parceira avícola. Uma parceirona que já estou 8 anos com eles lá, né? Interessante. E o que acontece? É uma parceria, eles me fornecem o pintinho, o frango, a ração, né?
e eu forneço o estabelecimento, os funcionários, o espaço, Bacana. e cuido legal. deles. É assim que funciona a coisa. Bacana. E olha que legal, uma diversificação. Tem o gado também. Agora eu entrei num outro segmento, né? Eu Também já de estava gado. nesse segmento. Vai Não, ele já tinha ele vai antes, né? Que ele produzir ração. começou, que ele falou. Mas agora é corte, né? Ele tinha de hobby, agora o negócio é corte. Que na verdade, assim, eu estava conversando com o Ronaldo, né? Há uns 30 minutos atrás aí, né? A gente vai, assim, procurando o que fazer, né? Então eu já parei essa parte do frango aí por enquanto, né? Devido à pandemia. Eu tinha um outro projeto de fazer mais grandes, mas eu falei, vou dar um tempo devido à pandemia. Já deixa o que tá produzindo, Deixa tá produzindo quietinho, deixa lá, né? O negócio tá funcionando bem, tudo automatizado, tem uns processos. Eu automatizei até alguns processos fisicamente dentro da granja, a gente automatizou para melhorar. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi falar assim, já tinha essa ideia de fazer, de criar boi, né? Criar né? um gado e terminar ele, né? Porque eu sempre criava e vendia. E agora eu vou criar e terminar, fazer a terminação. Legal. Então eu vou ter a cria, a recria e a engorda. Vai fazer uma marca. Não vou fazer marca. Isso daí tem que ter um volume. Legal. Pode ser que no futuro. Não, sim, no futuro. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas logo a gente já tá comendo. Eu falei pra ele, porque assim, ó, do jeito que ele é inteligente, da forma que ele tá nos passando várias informações muito legais aqui, seria legal ter uma marca dele. Já era? Quando o assunto é gostoso, é muito gostoso. É um avião, é um negócio. E só pra gente finalizar, qual que é a importância de tudo isso que você fez? Diversificar os seus investimentos e os seus recebimentos. Qual que é a importância na sua visão de fazer isso que você fez? Na visão de qualquer, assim, de empresários, e assim, né, uma dica para todos os empresários ou para todas as pessoas que querem ter um negócio, né, assim, uma dica, uma experiência que a gente tem. A primeira coisa, assim, é que você sempre tem que ter em mente, né, vou abrir um negócio, vou fazer alguma coisa, vou trabalhar de serviço, de qualquer área que você vai efetuar, fazer um serviço ou uma venda. Primeira coisa, sempre tenha uma reserva, um plano A, um plano B. Isso é importantíssimo. Sempre tenha uma reserva financeira, porque você nunca sabe quando vai ter crise, quando o mercado vai cair, quando ele vai subir, se o seu negócio vai cair ou vai subir. Isso é de suma importância. Nunca gaste tudo que você tem. Reserve. A natureza ensina a gente, entendeu? Os ursos lá, eles comem e engordam para passar o inverno. Então a gente tem que, em cima disso, a gente tem que ver, sempre ter uma gordurinha para queimar lá na frente quando precisar. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é diversificar, é o que você falou. Quando você diversifica, você fica menos sensível à crise naquele setor. Eu tenho só o setor de manutenção industrial. Se isso acontecer um dia de vinha da crise e tal, eu estou perdido, porque tá todos os meus ovos lá. Então, nunca coloque os ovos todos numa cesta. Senão, eles vão quebrar, você vai passar fome, você vai ficar sem ovo. Então, é uma coisa assim que eu coloco, se você diversificar em várias áreas, sempre um segmento vai estar, vamos dizer assim, melhor que o outro. Vai estar sempre em alta, outro vai estar mais embaixo. O que você tem? Você tem uma média. Então vai precisar de uma crise muito grande para te derrubar, ou uma coisa muito errada que você venha fazer para te derrubar. Para te derrubar. Entendi. É exatamente isso. Outra dica que eu dou, que eu sempre falo assim, nunca comece negócio paralelo. Sempre comece um negócio, a hora que ele estiver rodando, aí você vai para um outro negócio. Mas com o seu dinheiro, não com o dinheiro do caixa da empresa. Não, com o seu dinheiro. Não sangre uma empresa para fazer outra empresa. Isso mesmo. Uma das regras que a gente tem no grupo, as empresas não podem ajudar as outras. É legal. Porque se você começa a ajudar no financeiro, você não vai ver onde você está o seu buraco, onde você está gastando, onde está indo o dinheiro, onde está dando prejuízo. Então é importantíssimo ele ter essa ideia do que? Vou abrir um outro negócio, deixa aquele negócio rodando, entendeu? Porque aquele negócio, ele está bem já estruturado, deixa ele estruturado, rodando, não mexa nele, não pegue dinheiro dele. Abre com uma reserva que você vai criar. Deixa o negócio se autocriar. Não fique jogando dinheiro numa coisa que você não sabe ainda se é certeza que vai dar certo ou não. Vai dar certo. Tudo dá certo. Depende do que você quer fazer. Sensacional. É assim que a gente sempre trabalhou lá. Sensacional. Espero continuar. Espero mais 30 anos, né? Tá trabalhando dessa Mas forma. vai, com certeza. A gente tá torcendo por isso, Dorival. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui dentro do nosso podcast. O prazer foi meu. Falar contigo e parabéns novamente pelo prêmio, né, que você recebeu. Parabéns, Bárbara, fantástico. Né?
mais do que da Câmara- merecedor. Mais do que Sim, merecedor. 30 anos de história. E Fantástico. o prazer foi meu, na verdade, ter essa oportunidade desse canal, né, para passar um pouquinho da experiência que a gente tem, né, de vida, experiência de empresariado. No Brasil não é muito fácil, não existe uma política do governo de ajudar, de ter... Realmente como ajudar, tem não existe essa política ainda de ter, até assim, tanto a nível de governo estadual, municipal e federal, não existe. Geralmente você tem que abrir, arregaçar as mangas, trabalhar e contornar todos os problemas Todas do as dia a dia. situações. Então é uma forma de a gente passar um pouquinho dessa experiência e vamos dizer assim, e quem vai ter um negócio novo ou vai criar um negócio já sair com uma visão diferente do que tem que fazer, Não, como legal. tem que trabalhar. Ok? Sensacional, Dorival. Show de bola, Gabriel. Obrigado. Nossa, Fantástico, que aula. Vale. Assista essa aula. Muito, muito show. Grande abraço, Gabriel. Obrigado, Ronaldo. Valeu. Gente, estamos fechando o nosso podcast Empresário em Foco aqui pela nossa RPTV, Canal 8 da NET, para mais de 10 cidades, para mais de 3 milhões de telespectadores. Obrigado por você se inscrever no nosso YouTube, por você seguir o nosso Instagram, a nossa página no Facebook, e quinta-feira que vem tem mais. Grande abraço e até lá! O que era bom ficou muito melhor. A rede de farmácias Big Forte chegou em Santa Bárbara do Oeste, unindo tradição e modernidade. Big Forte, Prata 3, Rua do Raion 828, Jardim Esmeralda. Telefone 3628-9210. Big Forte, Prata 2, Rua Campo Grande 685, Cidade Nova. Telefone 3458-4164. E Big Forte Prata 1 com manipulação. Avenida da Indústria 650, Jardim Pérola. Telefone 3457-9430. A sua farmácia de confiança agora é Big Forte. A Ótica Visual oferece qualidade e segurança para os seus olhos. Cuidamos da sua visão e temos os melhores preços em óculos de grau e de sol. Serviço de relojoaria com produtos originais. Venha nos fazer uma visita. Ótica Visual, uma empresa que valoriza você e sua visão. Rua Espanha 458, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3473-2218. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando o seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Imóveis para Escritório está presente no mercado desde 1969. Possuímos uma repleta linha de móveis para escritório visando oferecer aos nossos clientes produtos que permitam criar um ambiente de trabalho confortável, prático, moderno e de qualidade dentro das normas da ABNT.
A Rosinelli tem lojas em Limeira, Americana e Santa Bárbara do Oeste. Traga o seu projeto e faça um orçamento sem compromisso. Rosinelli Móveis para Escritório, Avenida Major José Levi Sobrinho 2585, Jardim Dereide, em Limeira. Avenida Campos Sales 1181, Jardim Girassol, em Americana. Rua Graça Martins 235, Centro de Santa Bárbara do Oeste. Rosinelli Móveis para Escritório, há 50 anos servindo melhor para você.